Educação à distância, mudando realidades. Olá, caro aluno, olá, cara aluna, saudações a todos e todas. Então, estamos aqui caminhando para a nossa web aula número 6, a nossa última web aula dessa jornada pedagógica. Já começo aqui a me despedir de cada um, de cada uma, esperando que nós tenhamos conseguido elaborar um pensamento, construir um desenvolvimento juntos, certo? E nesse último slide nós vamos coroar aqui a nossa jornada respondendo essa pergunta aqui que nós vamos apresentar no slide, né? Que é: como o Estado financia o empreendedorismo? Ok? E para responder essa pergunta nós vamos simplesmente concluir todo o desenvolvimento que fizemos ao longo do curso. Nós vamos falar inicialmente sobre PDI. PDI, né? PDI nas empresas privadas, PDI no Estado, né? na administração pública. Então vamos falar sobre o financiamento estatal da pesquisa, desenvolvimento e inovação, certo? Então, as organizações privadas, as organizações que estão no mercado, vamos conversar um pouco a respeito disso, elas estão concorrendo. As empresas estão, na realidade, o tempo inteiro, eu sempre pergunto para todos os meus alunos, gente, o que significa, em última instância, vender? Né? E uma das respostas, ou pelo menos o começo da resposta que eu ofereço a meus alunos e minhas alunas é: vender significa entender necessidades para poder atendê-las, não é? Então, na hora que eu me prontifico a empreender nesse mercado altamente competitivo, a primeira preocupação que nós temos, ou deveríamos ter, a partir dessa orientação que trago para vocês é compreender a configuração do mercado, compreender o público-alvo, compreender suas necessidades mais latentes. E para que eu consiga compreender, eu preciso estudá-las, eu preciso pesquisar. Então, na administração moderna, na gestão moderna, não só na gestão privada, mas principalmente, nós já temos setores, nós já temos departamentos especializados de PDI. Porque na hora que eu abro o meu empreendimento, eu faço o estudo de quais são as necessidades. Mas nós já percebemos, através de nossos diálogos, que a dinâmica econômica, a dinâmica social, a dinâmica como um todo dessa sociedade e de nossos processos são altamente voláteis, elas mudam o tempo inteiro, as circunstâncias mudam. Então, o que aconteceria se eu só estudasse as necessidades do meu público no momento que eu abrisse a empresa? Muito provavelmente, num período relativamente curto, a minha empresa se tornaria obsoleta. A minha empresa deixaria de atender às necessidades que estão em constante mudança, certo? Por isso, as empresas privadas investem cada vez mais em PDI, em pesquisa, em desenvolvimento de novos produtos e serviços e inovação, que nós já falamos, fazer cada vez mais, ofertar cada vez mais ao seu público com menos, tá? Essa é uma das regras basilares da inovação. Continuando, o desenvolvimento, o mesmo desenvolvimento, o que é e qual a abrangência do PDI? Vou ler, nós já começamos esse raciocínio, mas vamos ler juntos aqui. O PDI, sigla para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, atua, como destacamos anteriormente, difundindo e expandindo a cultura organizacional
de forma a melhorar seus processos e produtos. Certo? Então essa leitura aqui, como vocês perceberam, apenas complementa a nossa abordagem, a nossa explicação inicial, né? O que seria da organização se ela somente investisse esforços, pesquisas no início de sua vida. Muito rapidamente seus processos, muito rapidamente seus produtos se tornariam obsoletos ou seriam engolidos por empresas entrantes no mercado ou por empresas que estudam, que pesquisam e que inovam a fim de atender com mais abrangência as necessidades que aparecem constantemente nessa sociedade tão dinâmica. Próximo slide. Dessa maneira, o PDI viabiliza a organização de estratégias para se adequar tempestivamente ao mercado que está sempre demandando mais. Não é isso? Então essa frase aqui, como vocês perceberam, foi apenas um desfecho para essa elaboração a respeito do que vem a ser PDI. Gente, você pode perguntar, bem, nós estamos falando sobre empreendedorismo governamental e inovação no setor público, não é? Então, por que nós estamos começando a falar sobre PDI das empresas privadas? E a resposta é muito simples. Passamos todas essas webaulas construindo esse raciocínio, construindo essa ideia de que nossa sociedade é feita por organizações. É uma sociedade de organizações. Organizações orientadas pelo lucro, dentro de uma ideologia capitalista. Então, este departamento PDI é a essência da organização que deseja se manter nessa ciranda capitalista, nessa ciranda mercadológica. E, voltando aqui para os slides, qual o tempo de vida de um empreendimento? O departamento de PDI está sempre pesquisando, desenvolvendo e inovando a fim de evitar que a organização chegue a seu estado de obsolescência, que ela se torne obsoleta e perca sua efetividade. Né? Falamos sobre efetividade agora há pouco, percebe a importância? Perca sua efetividade, ou seja, não cause mais o impacto que deseja na sociedade, ou perca sua razão de existir, que é, em última instância, a de compreender necessidades e buscar atendê-las através de seus produtos e serviços. Então, volta aqui comigo, aluno, vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Continuando o raciocínio, uma vez que eu, você, gestor público, compreendemos qual é a dinâmica, quais são os recursos, qual o mecanismo que as nossas organizações, nesta sociedade de organizações, lançam mão para se manterem competitivas, o que nós, como gestores públicos, precisamos fazer? O que a administração pública, como que a administração pública pode fomentar, ajudar, apoiar o desenvolvimento das nossas organizações, dos nossos empreendedores, do empreendedorismo como um todo. Então, uma vez construído esse raciocínio, uma vez que a gestão pública compreende como que as organizações privadas tentam se manter vivas, como que as organizações privadas tentam se manter competitivas, produtivas, gerando, multiplicando capital, empregando pessoas, pagando impostos para que o governo possa lançar mão de suas políticas públicas, pagando impostos para que o governo possa ser eficaz, eficiente e efetivo em suas ações. Então vocês percebem que há todo um ciclo, que há uma dinâmica, como nós já falamos anteriormente, uma dinâmica entre Estado, setor produtivo e sociedade, ou melhor, Estado, mercado e sociedade. Então a gente percebe aqui essa interdependência. As organizações
privadas, né? Ou seja, o mercado multiplicando capital, ofertando empregos, pagando taxas, pagando impostos, o governo dá sua contrapartida como? Fomentando, equilibrando, fazendo com que essa dinâmica Estado, mercado e sociedade funcione cada vez melhor nessa relação cada vez mais estreita entre eles. Então, assim sendo, vamos para o segundo raciocínio desta aula. Compreendemos como as organizações privadas funcionam. Agora vamos compreender como que o Estado garante essa dinâmica. O Estado compreende a importância do PDI. O Estado percebe como que as empresas privadas funcionam. A administração pública já compreendeu que, para a sobrevivência ou para a longevidade dos empreendimentos, torna-se imprescindível que as empresas invistam em seus departamentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então aqui vamos conversar mais um pouquinho. A partir do que eu acabei de ler para vocês, fica então uma pergunta. Vocês perceberam como que as empresas, qual a dinâmica que as empresas lançam mão para sobreviver, para se garantir, para se manterem competitivas? Pois então, o Estado, né, a gestão pública também já percebeu isso. Assim sendo, através de que a gestão pública ou a administração pública atua? Como que ela atua para garantir que as empresas se mantenham vivas? Vamos lá para a resposta? Vamos tentar aqui no próximo slide começar a construção dessa resposta para a pergunta? Então, criar um ambiente favorável ao desenvolvimento científico e tecnológico, incentivar a inovação no país. Esse é o objetivo concebido a vários instrumentos de fomento à inovação, tais como concessão de incentivos fiscais, subvenções econômicas, instrumentos de financiamento e capacitação de recursos humanos. Ok? Então vamos lá, agora sim a gente começa efetivamente, né? Mais uma vez remetendo aquelas palavrinhas que nós estudamos, efetivamente a discutir como que o governo patrocina, apoia, fomenta o desenvolvimento das organizações, né? Então, ela concede incentivos fiscais. Na hora que ela planeja, por exemplo, o seu PPA, o seu LDO, o seu LOA, enfim, o seu orçamento, o Estado já pensa: a gente abrir mão de alguns impostos, a gente garantir que as empresas tenham descontos fiscais, subvenções econômicas, linhas de financiamento especiais com juros menores para que elas possam investir em seus PDIs, para que elas possam se tornar cada vez mais competitivas, né? Investir, por exemplo, trago aqui como um exemplo de capacitação de recursos humanos. Na hora que a gente fala de expansão de institutos federais, né? Uma educação de qualidade, uma educação gratuita, nós podemos também vislumbrar uma política de preparação de mão de obra qualificada para esse mercado que precisa de recursos humanos, certo? Então aqui eu começo a responder para as senhoras e para os senhores que é através de leis, leis que garantem descontos, que garantem talvez isenções ou diminuição de impostos e taxas para que as empresas encontrem fôlego, encontrem esse recurso necessário para reverter, para investir no desenvolvimento de seus PDIs, pesquisa, desenvolvimento e inovação, para que elas sobrevivam e garantam esse ciclo nessa estrutura que nós temos, que é governo, mercado e sociedade. Tudo bem? Vamos então aqui para um exemplo. Eu falei que leis e
incentivos são formas que o governo trabalha. Agora eu vou exemplificar para vocês. Leis que incentivam a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Como um facilitador, a Lei de Inovação, Lei 10.973 de 2014, representou um amplo conjunto de medidas com o objetivo de aumentar a agilidade na transferência de tecnologias geradas no ambiente acadêmico, promovendo a realização de parcerias estratégicas para pesquisa, a criação de habitats de inovação, como núcleos de inovação tecnológica, NIT, incubadoras e parques tecnológicos, prevendo a criação de mecanismos de apoio financeiro. Então, turminha, percebam aqui, vamos dialogar a respeito disso. Percebo, ofereci aqui como exemplo uma das várias leis, um dos vários incentivos que o governo traz para as organizações terem fôlego, terem recursos para que elas possam reverter esses recursos em tecnologia, em novos processos, ok? Para que elas possam, como disse anteriormente, aumentarem a longevidade e continuar esse ciclo harmônico entre Estado, mercado e sociedade. É importante que você se debruce no seu material para compreender melhor como que as organizações privadas podem tirar proveito a fim de fazerem uso desses incentivos, dessas leis, dessas isenções fiscais ofertadas pela gestão pública como resposta, como uma forma de empreender. Então, respondendo a todos os questionamentos, o governo lança a mão de leis para que, como forma de empreender, para que esse ciclo, o capitalismo, a harmonia, o sucesso financeiro da sociedade como um todo se realize. Trouxe aqui para vocês então algumas referências, como sempre, tá? Que inspiraram esse slide em particular, mas é importante também você ler toda outra referência e aprofundar em outras fontes, tá ok? Antes de me despedir, volto e peço que cada um dos senhores e as senhoras assistam tudo novamente, se encontrarem tempo para isso, e tentem fazer essa costura que eu tentei, que eu me esforcei para construir com vocês, no sentido de vocês entenderem o que é o empreendedorismo dentro da lógica em que nossa sociedade ocidental vive. Tentei trazer para vocês a evolução da administração pública, como que a administração pública tem evoluído ao longo da história e tem percebido as mudanças que acontecem com cada vez maior velocidade devido ao nosso desenvolvimento tecnológico, devido às informações fluindo cada vez com mais velocidade e nos últimos temas de nossos encontros, tentei construir essa lógica de como o governo gerencial, o governo atual, nos paradigmas atuais, tenta estreitar de maneira harmônica essa relação entre Estado, mercado e sociedade, tá ok? Então, governo fomenta, apoia o desenvolvimento das organizações públicas de maneira empreendedora. A iniciativa pública cria seus produtos e serviços, ofertando empregos, ofertando a multiplicação do capital, devolve para o Estado em formas de impostos e taxas, e o Estado, nessa maneira cíclica, a sociedade vem tentando se equilibrar, tentando se estruturar, ok? Posso falar que sei da complexidade do assunto que estamos tratando, por trazer em seu bojo muitos conceitos extraídos de ciências diversas, mas também sei do prazer que é a gente revelar
esses conhecimentos e poder tramitar, tanto como cidadão, tanto como empreendedor privado, como gestor público nessa sociedade na qual vivemos atualmente, tá ok? Gente, foi uma honra estar aqui com vocês, me esforçando para desenvolver esse conhecimento. Espero poder encontrá-lo e encontrá-la em novas aventuras pedagógicas aí no futuro breve. Muito sucesso a todos vocês. Um abraço. Educação à distância, mudando realidades.